hoje, ontem, né, comecei a preparação da mensagem, desde a preparação da mensagem foi tudo diferente. Hoje eu consegui preparar uma mensagem expositiva, coisa que é difícil eu pregar também, uma mensagem expositiva, que é versículo por versículo. A mensagem que lemos aqui, as palavras que lemos, que registrou Mateus no Evangelho, ela segue uma sequência de acontecimentos. E a vida do cristão, a vida espiritual, ela segue não em uma cronologia, e muito menos em uma programação lógica, porque sabemos que a partir do momento que estamos com Cristo, temos uma missão de seguir até o final dessa vida com Ele. Temos um propósito, um caminho, temos uma ordenância também de Deus, que era se encontrar com Ele nos ares. Foi cantado aqui, né, pela irmã Bruna, a irmã Débora e a Cassiane, né? Um louvor dizendo as consequências daqueles que vai ficar, né? Os salvos virão para os céus, que ficarão, passarão pela grande tribulação, né? Começando com os 4 cavalos negros, o Apocalipse, os 7 selos, as 7 taças, a guerra do Armagedon, implantação do reino milenar de Cristo. Aí sim será o fim, né? Estão com medo de que por conta do coronavírus é o fim do mundo, estão com medo de que haverá muita coisa ainda antes do fim do mundo. E a nossa vida, ela segue em uma circunstância em que às vezes nos frustramos na caminhada. Os discípulos de Cristo, que apesar de ter acompanhado os seus milagres, apesar de ter vivenciado o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, era humano, e sendo humano era como eu e você. Temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. O momento em que os discípulos de Cristo estavam vivendo e que Cristo estava vivendo era um momento de dificuldade. Talvez Deus quer nos preparar e nos fortalecer aqui hoje para viver, talvez em uma estrutura, em um amadurecimento um pouco maior de fé. Cristo tinha acabado de receber a notícia que seu primo João Batista havia sido decapitado. Quando Jesus recebe esta notícia, ele estava em missão, estava pregando, estava curando, e a multidão o seguia, o acompanhava, e os discípulos ali com ele avisaram: João Batista é morto. A multidão que o cercava, conhecemos a história. Jesus multiplica os pães e os peixes, alimenta a multidão. Após alimentar a multidão, diz que agora Jesus, ele dá uma ordem. Chegou o momento que foi necessário Jesus dar uma ordem. Por que Jesus foi necessário dar uma ordem? Porque talvez, uma cogitação de pensamento meu, os discípulos de Cristo estavam abalados psicologicamente, porque João Batista, que foi chamado no ventre, João Batista, que foi anunciado pelo anjo Gabriel, que quebrou todo o protocolo judeu, que deu filho a uma mulher estéril, que chamou desde o ventre, falou que seria cheio do Espírito Santo, que, como disse o nosso irmão Cleber, isso aqui teve apenas 1 ano de ministério, 30 anos de preparo, agora está morto, decapitado. E a maior parte daquele povo que estava com Jesus, ou boa parte dele, conheceu a Jesus por intermédio de João Batista. Os discípulos de Cristo, André e João, conheceram a Jesus por intermédio de João Batista. João Batista era uma figura influenciadora daquela época. E agora João Batista, que era primo de Jesus, estava morto. E eles precisavam de um pouco de ânimo. Eu aprendo aqui com Jesus que quem é de Cristo, independente da circunstância, vai ter que aprender a seguir em frente, na mesma essência, no mesmo propósito, no mesmo olhar, na mesma visão, no mesmo objetivo. Porque quem é de Cristo também passará por momentos difíceis. Quem é de Cristo talvez enfrentará um dia que entrará um nó na garganta.
que lhes faltará força e esperança. Quem é de Cristo precisará um dia de um renovo de ânimo, de força e de esperança. Cristo olha para os seus discípulos após a morte de João Batista e fala, e dá uma ordem: passe para o outro lado. Quando Jesus dá uma ordem, passe para o outro lado, Ele está dizendo, é necessário seguir em frente. Quando Jesus ele fala, passa para o outro lado, Ele fala assim, vamos virar a página, é necessário seguir em frente. Glória a Deus. Porque Jesus enfatiza, é necessário seguir em frente, é necessário passar para o outro lado, porque muitos de nós temos muitos gatilhos nessa vida que nos paralisa nela, ficamos paralisados no passado. Lá na igreja de Mandaguari, a última vez que eu preguei, eu falei que é comum ver crente falando, eu pregava, eu orava, Deus me usava, eu jejuava, eu era uma bênção, eu era cheio. E parece que o tempo que vai passando na presença de Deus, em vez de transbordar o azeite diminuiu. O efeito foi o contrário, porque não seguiu em frente, foi deixando os obstáculos da vida os esvaziar, os tirar a essência. Glória a Deus. E que os contos de crente virou conto história. Eu era, não eu era, eu sou. É o que Jesus te chamou para ser, é como Ele te chamou para estar, é o que Ele quer de você, não é o que você era, é a essência que Ele te chamou, que você se perdeu, Ele te quer assim. Glória a Deus. Os tempos de cristão tem que nos aperfeiçoar e não nos esvaziar. E Jesus fala, é necessário seguir em frente, vai para o outro lado. Diz agora que os discípulos entraram no barco e foram, enquanto Jesus sobe ao monte a orar. Só que uma questão que eu aprendo aqui com essas palavras, que o seguir em frente nem sempre será fácil. O seguir em frente talvez fará com que encaramos obstáculos. Só para que não percamos aqui o objetivo, nosso objetivo é céu. Nosso objetivo é Cristo. E o objetivo de Satanás sempre foi roubar a glória de Deus, apagar a luz que há em você, tirar a vontade de você orar, adorar, buscar, clamar, seguir em frente. Ele nos diz que ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto, porque é necessário secar, tirar os frutos, matar a árvore para que a raiz venha a morrer. E o seguir em frente sempre nos trará obstáculo. Sempre nos trará obstáculo, porque o inimigo quer te tirar do caminho do céu, do caminho da salvação, do caminho de Cristo. Quer roubar a tua bênção, a tua esperança, o teu sorriso, a tua vontade de orar. Porque quando o crente está lendo Bíblia e orando, o crente está no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Os discípulos foram para o barco. Porém, o barco estava já no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Os discípulos saíram, receberam uma ordem, vai para o outro lado. Eles foram. E o problema nunca foi começar a fazer. O problema nunca foi ir, tomar a decisão de ir. Quem algum dia aqui não acordou pela manhã? Talvez aqueles que têm aberto de vício, hoje eu não fumo mais. Ou até mesmo erros pequenos em nós. Agora eu vou começar a orar todos os dias. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou me consagrar todos os dias. Agora eu vou servir no ministério com honra. Eu vou honrar a igreja do Senhor. Eu vou me dedicar na presença de Deus. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ser cheio do Espírito Santo. O problema nunca foi começar. O problema sempre será alcançar. Glória a Deus. Objetivo todos traçam. Eu posso chegar aqui hoje, sentar com a minha esposa e falar: esse ano vamos fazer assim. Vamos buscar Deus, vamos mergulhar
mas eu quero ver chegar. E Cristo estava dando uma lição naquele povo. Cristo estava dando um ensinamento aos discípulos. Que o reino de Deus é espiritual, para viver em espiritualidade. O reino de Deus é espiritual e sempre foi espiritual, para nos exaurir, minar em nós todo o nosso desejo humano para viver Cristo em nós. Ele deu um objetivo aos discípulos, mas o objetivo não era dos discípulos, era de Cristo. Glória a Deus. Cristo queria que eles chegassem do outro lado. É quando Deus confia algo em nós. É quando Deus nos vocaciona. O problema não é começar. Começar todo mundo começa. Começar a fazer todo mundo começa. Chegar até a metade, onde pararam aqui, estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Chegar até o meio, todo mundo chega. Fazer e parar, todo mundo faz. Começar um propósito e parar, todo mundo começa. Mas os discípulos de Cristo tinham uma missão de ir além. E Deus quer te levar além. Deus, Ele quer te conduzir em uma atmosfera que você nunca jamais experimentou. Nunca experimentou. Quando fala açoitado pelas ondas, açoitado pelos ventos, está falando da dificuldade que encontraremos no caminho e na trajetória da nossa vida. Isso quebra o mito de que quem está com Cristo não padecerá. Isso quebra o mito de Deus como os filhos mimados, que tudo dá de mão beijada. Por isso que o salmista ele começou a escrever: ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo. É por isso, irmão Cleves colocou muito bem aqui, que Deus ele trabalha também no deserto. Glória a Deus. É por isso que Deus colocou aqui: se o vento está soprando, o mar está agitado, ei meu irmão, minha irmã, acorda, Deus ainda está com você. Glória a Deus. Jesus ele falou: aquele que escuta a minha palavra e a pratica, eu assemelho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E Jesus deixou bem claro: aí veio o vento, veio a tempestade, soprou sobre aquela casa, mas ela manteve-se intacta. Glória a Deus. Por isso que eu falo: começar é fácil, entender propósito é difícil. É um tanto levanta e cai, é um tanto tô aceso e apagado, tô cheio mas tô vazio. É entanto sou santo mas estou no pecado. É um levanta e cai. Não temos constância porque não entendemos a Deus. E quando olhamos para Deus, olhamos pela nossa perspectiva humana, não pelas razões divinas. Deus só se compreende pela fé, mas é uma fé que lança-se. O que Cristo disse: negar a si mesmo, tomar a sua cruz, renunciar-se. Deus só se compreende quando se lançamos em uma profundeza de fé. Os discípulos de Cristo, agora no meio do mar, sendo açoitados pelas ondas, sendo açoitados pelo vento, porque o vento era contrário. O vento é invisível. O vento é invisível, mas ele tem força. Sabe quando você se sente, parece que tem alguma coisa te impulsionando para você andar para trás? Você quer ir para frente, mas algo te prende no meio do caminho ou te leva para trás. E você pensa que é fora de comum, que é fora de base que eu estou falando? Que tem de crente que não consegue romper os seus limites, só consegue ir até ali. É prazo de validade, tem prazo de validade na presença de Deus. Eu consigo me manter firme até aqui, dali para frente eu não consigo mais. Glória a Deus. Dali em diante eu não consigo mais. Há uma força invisível que você não está tendo discernimento, que está querendo te paralisar, te lançar
verdade, Ele tem todo o poder. Glória a Deus, Pai. Ele nos ajudará no dia da angústia. É por isso que o salmista falou também: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele disse: o meu socorro virá do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder. Glória a Deus. Ele tem todo o poder, mas o nosso posicionamento perante a dificuldade é que vai fazer toda a diferença. Isso fará toda a diferença. Diz que agora os discípulos, vou voltar mais no assunto. Porque Cristo conduziu sozinho? Porque Deus, sendo onipresente, onisciente, deixou que o vento, a tempestade, os assolasse? Porque Deus queria o despertar da fé inocente. Deus os queria despertar da fé inocente. Tem umas inocências da fé que só chorar um pouquinho no altar, Deus vai vir lá como um leão, rasgar o céu, pegar você. Não, meu filho, você não vai sofrer não, você não nasceu para sofrer não. Quem disse, meu irmão? Está despertando da fé inocente. Passaremos por dificuldade. Glória a Deus, Pai. Passaremos, enfrentaremos as lutas, mas enfrentaremos como crente, como servo de Deus, como um atalaia, como aquele que é cheio do Espírito Santo, que não está pelas tuas mãos, mas está pelo céu. Glória a Deus, Pai. Mas diz que, assolado na noite, na quarta vigília da noite, Cristo vem, dirigiu-se a eles, caminhando por cima do mar. Quando se fala assim na quarta vigília da noite, quando lemos aqui, que de tardezinha, Cristo subiu para orar, ou seja, na primeira hora, na primeira vigília da noite, Jesus subiu para orar, e nessa primeira vigília da noite, os discípulos estavam no barco, e começaram a ir em direção em que Cristo tinha orientado. A cultura judaica, a primeira vigília começava das 6 da tarde às 9 da noite, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira das 3 da manhã, da meia-noite às 3, e a quarta vigília, onde ele estava, era das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, Cristo nos deixou a noite inteira em dificuldade. Glória a Deus, Pai. Cristo os deixou a noite inteira em desespero. Mas que povo era esse que estava em desespero? É o povo que viu o cego enxergar, que presenciou o coxo andar, o leproso ser limpo. É o povo que viu Deus operar milagres por intermédio de milagres. É o povo que viu Deus tirar a providência da boca do peixe quando veio lhe cobrar o imposto. Glória a Deus. É o povo que andou com Deus e viu Deus no monte da transfiguração. É o povo que viu Deus no mais íntimo do seu profundo. Mas quando o seu eu, o seu ego, a sua vida, o seu espaço se encontra em dificuldade, a fé se esvai. É gostoso quando a gente pega a Bíblia aqui, um versículo bonito, e solta a voz. Mas quem somos nós no dia do vento da tempestade? Glória a Deus. Mas quem somos nós no dia em que o vento está contrário, tudo conspira contra nós? Quem somos nós perante da presença dEle? Aleluia. É isso que Deus quer despertar em nós. Deus quer despertar um sentimento a mais. É isso que Deus quer despertar em nós. Essa clareza que Paulo começa a dizer quando ele fala: não vivo mais eu, é Cristo que vive aqui. E muitas vezes nós vivemos como de clichê. De clichê. Se tivéssemos nós sido chamados, que nem esses 12 aqui, eles foram chamados para o martírio. Foram chamados para entregar e dar a sua vida ao reino de Cristo. Quando Deus, na presença de Jesus, veio caminhando a quarta vigília da noite, por cima das águas, primeira coisa que eu observo, havia ali do vento. Segunda coisa que eu observo, o mar ainda estava agitado.
E a tempestade ainda estava impetuosa. Glória a Deus, E Pai. veio Jesus andando por cima das águas. Aleluia, Deus. Que mensagem ele quer expressar? Quando ele passa pela mesma dificuldade em que os seus discípulos estavam passando, sem espanto, sem pasmo. Primeira coisa que devemos saber a respeito de Deus: Deus é um ser autoexistente, autoconsciente, Criador de todas as coisas. É um Deus emanente, é um Deus transcendente. Primeira coisa que devemos entender: Deus é maior que a criação. Resumindo, Ele é maior que a criação. Ele é maior que o vento, que a tempestade, que as angústias, que as aflições. Ele é maior. Glória a Deus, Pai. Ele é maior. Deixa Deus gritar, o Espírito Santo gritar em seu coração. Ele é maior. Ele é maior, Ele está acima. Ele veio andando em cima do vento, da tempestade, porque Ele é maior que o vento e a tempestade. Uma força só consegue vencer a outra quando uma força é maior que a outra. Isso é física. O que é mais forte vence o mais fraco, mas o que é mais fraco não vence o que é mais forte. E o que habita em vós, meus irmãos? E o que habita em nós, meus irmãos, a não ser a presença de Deus. E o que caminha conosco na dificuldade, na tempestade, na angústia, na aflição, a não ser a presença de Deus. Glória a Deus, Pai. É maior. É maior. Nós nos fazemos pequenos, mas Ele nos chamou para ser grande. Quando Ele dá o exemplo da fé, Ele fala assim: aquele que tiver uma fé do tamanho do grão da mostarda, e disse a este monte, simbolicamente falando do poder de Deus: lança-te a precipício abaixo, assim se fará. Ele vai dizer: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Bater, bater e abre-se-vos-á. Ele vai dizer: Deus habita em nós. Aleluia. O Criador de todas as coisas, onde tudo se sujeitou à sua palavra. Ele falou assim: que haja luz, houve luz. Ele diz que haja estrelas, houve estrelas, que haja mar, houve mar, que haja céu, houve céu, que haja pássaros, houve pássaros. É mediante a palavra dele. Você precisa simplesmente entender que é mediante a palavra dele. Se ele te conduziu ao deserto, como já foi falado aqui, se ele te conduziu, foi ele que conduziu os discípulos lá no meio do mar. Se foi ele que te conduziu, Ele vai te fazer passar. Glória a Deus. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Ele quer honrar. Ele mesmo disse: eu não sou filho do homem, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo eu não cumpriria. Glória a Deus, Pai. Deus, Ele é Deus. Nós que teremos que resolver quem é Deus para nós. Nós que teremos que resolver até onde Deus é Deus para nós. Até que momento Deus é Deus para nós. E até que circunstâncias nós somos servos de Deus. Em até que momento, em qual momento? Quais os momentos que Deus nos representa, em que nós somos representantes dele? Quais os momentos? Nós teremos que decidir. Porque Deus estará no dia da angústia, da aflição. Deus estará no dia da nossa maior alegria, quando Ele nos exaltar, quando Ele nos honrar. Deus estará, mas estará também no dia da aflição. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. E Paulo começa a falar aos irmãos da igreja em Filipos, dizendo: eu já padeci fome, já padeci necessidade, mas também já tive fartura. Eu já sofri aflições, angústia, mas também tive momento de alegria. Ele começa a se expressar, a igreja de Corinto, e ele começa a dizer: mas por isso eu estou dizendo, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está dizendo: eu posso enfrentar o vento. Talvez se ele estivesse no barco, eu posso enfrentar a tempestade,
Talvez se ele tivesse com os discípulos, ele fala: eu também posso andar por cima das águas, eu também posso enfrentar qualquer coisa. Glória a Deus. Você pode. Quando Cristo vem andando por cima das águas, a expressão dos discípulos nos revela uma coisa. Porque quando Cristo vem andando em cima das águas, diz que vendo ele, acharam que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Uma coisa que eu entendo aqui, somos limitados para entender as multiformas das ações e das expressões de Deus. E é por isso que Hebreus 11 vai dizer no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que se espera. Glória a Deus. Nós não entendemos a Deus, então não rotule a ação de Deus. Não é o que você está passando que resume no que Deus está fazendo. Não é o que você está vivendo que traduz naquilo que Deus vai fazer. É fé. Eles não entendiam Cristo pela fé, entendia Cristo pela razão. E se tem uma geração que entende Deus pela razão, é a nossa. Somos a geração do aqui e agora. Se não for hoje ou amanhã, não dá para esperar, desvia, xinga todo mundo, não aguenta passar pela tribulação, provação, angústia, não aguenta o aperto de Deus, aquele abraço apertado de Jeová, para espremer o seu coração e extrair o maior tesouro. Glória a Deus, Pai. Somos a geração do aqui e agora, entendemos a Deus simplesmente pelo imediatismo. Entendemos a Deus na nova geração do Deus da prosperidade, que sempre vai estar nos abençoando e nunca nos apertando. Entendemos a Deus mediante o judaísmo, que entendia que a prosperidade e a riqueza era sinal que Deus era com ele, mas não é assim. O Deus do cristianismo se despiu da sua realeza, lançou a sua coroa, deixou lá em cima, despiu das suas vestes real, desceu como um plebeu, um homem humilde, e se entregou na cruz por nós. Esse é o cristianismo de Cristo. Glória Ele a Deus. começa na renúncia, onde eu não sou nada, para realizar tudo que é Deus em Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto. Quando os discípulos começam a gritar, quando Jesus está caminhando no mar, vou terminar, vou correr. Quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas e começam a gritar com medo, Jesus ele fala: tem bom ânimo, não temas. A palavra bom ânimo é uma palavra latim, animus, e essa palavra significa tem uma alma boa. Essa palavra bom ânimo está dizendo: tenha coragem, para de ser bipolar na presença de Deus, seja Glória constante, a Deus. seja firme. Ele fala: tenha bom ânimo, tenha um espírito bom, para de ser pessimista, para de olhar só para o buraco, só para o vento, só para a tempestade, só para os açoites do mar. Glória a Tenha um Deus. espírito bom. Glória a Deus. Ele fala: não tem mais. Vou correr. E Pedro, o abusadinho que era, falou: Senhor, se tu és mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Conhecemos a história. Jesus falou: vem, Pedro. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho mais lindo? Que Pedro não colocou só a unha do pé lá, não. Diz que Pedro andou. Ele andou sobre as águas. Glória a Deus. Ele andou. Mas como que ele andou? Mediante a palavra. E que palavra é essa? Vem. Antes de voltar o pé, ele falou: Senhor, posso ir? Jesus falou: vem. Ele deu o direcionamento. E mediante a palavra alcançaremos lugares que nunca imaginaríamos alcançar na presença de Deus. Glória a Deus. Mediante a palavra encontraremos lugares no mundo espiritual
espiritual que nunca imaginaremos encontrar. É mediante a palavra. Ele foi. Aí diz que sentiu o vento. Diz que o mar também estava agitado, porque Jesus falou, vem, mas Jesus falou assim, do jeito que eu estou, vamos ver se você aguenta. Chamou também do vento, da tempestade, da angústia. Mas diz que ele sentiu medo e afundou. A palavra nos conduzirá. Presta atenção nisso que é muito importante. O crente tem que conhecer a Bíblia, porque a palavra nos conduzirá no centro da vontade de Deus. A palavra. Glória a Deus, Pai. Mas a fé que nos manterá. Glória a Deus. Somente a fé nos manterá no centro da vontade de Deus, porque a fé não indaga, a fé não questiona, a fé não duvida, a fé não se desespera, a fé não te faz covarde. A Bíblia fala que o homem justo é mais valente que um leão. A fé não te faz covarde, a fé não te faz recuar, a fé não te faz voltar atrás, não te faz cogitar em dois pensamentos, a fé não te deixa inconstante. Mediante a palavra você vai, mas é só por intermédio da fé que você permanece. E não é fé, a fé não é lógica, a fé não é lógica, a fé é obediência cega naquilo que até mesmo você não entende. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não entendo? Ainda é fé. Como é que eu vou compreender aquilo que não tem lógica? É fé. E você acha que tinha alguma lógica um homem andar por cima das águas? É fé. Diz que sentiu o vento e afundou. E olha que estágio a fé nos leva. A falta da fé nos leva. Nem aquilo que ele sabia fazer, ele soube mais. Ele era pescador, vivia no mar. Vai ver em João capítulo 21, ele mergulhando, quando Jesus vê ele nadando, se escondendo na água, mas agora ele começa a gritar, Senhor, me salva-me, eu estou afundando, eu vou morrer. Jesus pega na mãozinha dele, para concluir aqui, olha na bolotinha do olho dele e fala, homem de pequena fé, porque duvidaste. O que Jesus está querendo dizer com isso? O homem caminhou por cima das águas, ele chamou o homem de pequena fé. Ele andou. Não sei quantos passos ele deu, mas foi bastante. Jesus falou assim, homem de pequenas fé, por que duvidaste? A pequenez da fé não está no tamanho dela, porque seria contraditório se eu falasse isso. Acabei de falar, se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, pode falar para o monte, se precipitar que ele ia. A fé pequena é a fé limitada. A fé pequena é a fé que limita a ocasião. A fé pequena é a fé que lança o medo em nós. E quando lança o medo ele cria dúvida. E quando cria dúvida, eu neutralizo a fé. A fé é a certeza que Deus está conosco nos dias bons de Jesus. Glória a Deus. A fé é a certeza que Deus abre porta até onde não tem parede, que Ele derruba as muralhas apenas com um grito de glória a Deus. A fé é entender que Deus, Ele manda o homem tocar com uma vara no mar e o mar vai se abrir. Isso é fé. Glória a Deus. Isso é fé. Ele chama ele de pequena fé porque é a fé limitada. E a nossa fé, quem quer viver milagre, quem quer viver sobrenatural, não pode ter fé limitada. A fé não limita o que limita a nossa fé é o nosso eu, é o nosso quadradinho. Sai do quadrado, da zona de conforto, onde dói, onde machuca, limita a fé. Mas Deus nos chamou para viver o sobrenatural dele. Deus nos chamou para viver o sobrenatural com Ele, não simplesmente só dele, mas com Ele, na presença dele, junto com Ele. Foi esse o convite que Ele fez para Pedro. Mas a fé tem que ser constante. A fé tem que ser constante, simplesmente constante. Eu finalizo aqui, que se formos constantes na fé, Deus se revelará a nós de forma que talvez hoje não compreendemos. Porque Deus diz que a Bíblia diz que Deus se revela para a gente de glória em glória. Glória a Deus, Dia Pai. após dia, é relacionamento. Nós não entendemos Deus, nós nos relacionamos com Deus e conhecemos Deus. E Deus queria se revelar a Pedro de uma forma
profunda. Imagine Pedro conseguisse chegar até Cristo, dar essa mãozinha para ele, os dois juntos, voltando para o barco, e ele entendesse: Deus, tu tem domínio sobre todas as coisas. Nem uma folha de uma árvore cai se você não autorizar. É o Senhor que manda em tudo. Ele ia entender isso, que é Ele que manda em tudo. Ia voltar de mão dadinha para o barco, ia entender, ia ter relacionamento profundo com Deus, ia ver que era só uma fase, porque logo o vento parou. Era só uma fase, porque logo o vento quietou. Era só uma fase, porque alcançaram o objetivo e continuaram em frente. Não é o fim. Não é o fim. Amém, igreja? Essa oportunidade em nome de Jesus.